Olá, pessoal. Eu sou a professora Mari. Vamos resolver hoje o exercício 2.52 da página 65 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, quinta edição, do Alexander e Sadko. Para o circuito mostrado na figura, determine a resistência equivalente. Todos os resistores são de 3 ohms. Olhando o circuito, percebemos que existem 1, 2, 3, 4 triângulos, ou seja, 4 arranjos delta. Para o arranjo delta selecionado na figura, iremos implementar a transformação delta estrela. Antes de implementar a transformação delta estrela, iremos dar nomes aos nós do circuito, ou seja, aqui temos o nó A, o nó B, o nó C. Implementando a transformação delta estrela, aparecem 3 novos resistores salientados em vermelho. No centro do triângulo, unindo cada um destes resistores, temos o nó O. Entre O e A, temos o resistor R1, entre O e B, temos o resistor R2, entre O e C, o resistor R3. Redesenhando o circuito e aplicando o arranjo estrela, temos R1 entre O e A, R2 entre O e B, R3 entre O e C. O próximo passo é achar os valores de R1, R2 e R3. Para isso, vamos olhar o arranjo delta no canto superior direito do slide. Para cada um dos resistores foi atribuído o valor de R. Aplicando a transformação delta estrela, como eu já disse, aparecem 3 novos resistores, R1, R2, R3. R1 é dado por uma divisão, onde o denominador desta divisão é a soma dos resistores externos no arranjo delta, ou seja, R mais R mais R, temos, portanto, 3R. O numerador é dado pelo produto entre os resistores adjacentes a R1, ou seja, R vezes R. Simplificando, R1 é igual a R sobre 3. Para R2, aplicamos o mesmo raciocínio. O denominador vale 3R, o numerador é a multiplicação dos resistores adjacentes a R2, ou seja, R vezes R, portanto, R2 é igual a R sobre 3. O mesmo raciocínio para R3, ou seja, o denominador de R3 vale 3R, o numerador R vezes R, ou seja, R3 é igual a R sobre 3. Porém, é dado que o valor de R vale 3 ohms, ou seja, substituindo o valor de R em R sobre 3, R1 vale 1 ohm, R2 vale 1 ohm, R3 vale 1 ohm. Ainda na figura, podemos perceber que existem 2 resistores em série. O resistor equivalente é dado pela soma destes 2 resistores, ou seja, 4 ohms. Ainda temos os resistores de 3 ohms em série, de forma que o resistor equivalente vale 6 ohms. No próximo slide, iremos redesenhar o circuito, substituindo os valores dos resistores em série pelo valor do resistor equivalente. Portanto, no caso de 1 e 3, iremos substituir pelo valor de 4 ohms, e no caso dos resistores de 3 ohms, iremos substituir pelo valor de 6 ohms. Como foi dito no slide anterior, aqui temos o resistor de 4 ohms, resultante da associação em série entre o resistor de 1 e 3. Aqui temos o resistor de 6, resultante da associação em série entre os resistores de 3 ohms. E observamos também que o resistor de 6, ele está em uma associação em paralelo com o resistor de 3. Calculando o resistor equivalente a esta associação e redesenhando o circuito, obtemos o resistor de 2 ohms.
Como é que isso foi feito? Como esse resistor de 2 ohms foi obtido? Fazendo o produto dividido pela soma. Então, o produto de 6 por 3, 18, dividido pela soma, que é 9. O resultado é um resistor de 2 ohms. Ainda podemos observar uma associação em série entre os resistores de 3 e 1 ohm. Há dois triângulos, dois arranjos em delta, de forma que é possível então eu aplicar em um dos dois triângulos a transformação delta estrela. Vou aplicar a transformação delta estrela neste triângulo, no triângulo salientado aqui pelo laser pointer. Para este nó, nós vamos dar o nome de A, aqui será o nó B e aqui será o nó C. No interior e no centro do triângulo, temos o nó O, unindo os três resistores do arranjo estrela. Então, redesenhando o circuito, entre o nó O e o nó A, temos o resistor R6, entre o nó O e o B há o resistor R7 e entre O e C o resistor R8. Vamos determinar agora, como próximo passo, os valores de R6, R7 e R8. Então, R6 é o resultado de uma divisão onde o denominador é a soma dos resistores externos ao triângulo, 3 mais 1 mais 4, que dá 8. O numerador é o resultado da multiplicação dos resistores adjacentes ao resistor que eu quero achar a resistência. Então, 1 vezes 4 dá 4, dividido por 8 dá meio. O R7 tem também como denominador o valor de 8, sim, porque eu somei 3 mais 1, 4, mais 4, 8. O resistor R7 é esse que está aqui, tem como resistores adjacentes o 3 e o 1, de forma que o numerador é 1 vezes 3, que dá 3 oitavos, que dá 0,375 ohms. R8, então, para o numerador é o produto de 3 vezes 4, para o denominador nós temos a soma dos três resistores, que dá 8, de forma que o R8 é 12 oitavos, ou seja, 1,5 ohms. É possível a gente ver uma associação em série entre os resistores de 4,5, outra associação em série entre os resistores de 0,375 e o de 3, e por fim, esta última associação em série entre os resistores de 1,5 e 2. O próximo passo é desenhar o circuito novamente, substituindo os valores do resistor equivalente resultante de cada uma das séries. Antes de fazer isso, para este pontinho aqui, eu vou chamar de nó K, tá? Vocês vão entender por quê. Então, olha só, 4 mais meio, 4,5, 3,375, 3,5. No centro, aqui unindo os três resistores, temos o nó O, que eu reproduzi aqui. Aqui embaixo o nó K, ele está aqui neste ponto. Então, entre os pontos O e K, entre os nós O e K, temos dois resistores associados em paralelo. Como resultado desta associação em paralelo, temos o resistor de 1,72 ohms. O que a gente fez? Fez o produto dividido pela soma. Por fim, a resistência equivalente é a soma de 4,5 mais 1,72 mais 3, resultando em aproximadamente 9,22 ohms, e assim a gente finaliza este problema.